Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, pessoal. Pra quem não conhece a gente, tá chegando aqui no perfil por agora, eu sou a Pátia. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, nossa live de hoje tem por tema algo que a gente aprendeu durante a semana ou durante algum outro momento relacionado a casamento. E hoje a gente trouxe aqui algo que a gente aprendeu com uma série que tá aí na Netflix e que provavelmente vocês vão ouvir falar se vocês ainda não escutaram, né, amor? Exatamente. Ela é uma série... amor, desculpa. Não, pode falar. Ela é uma série relacionada a alguns cantores, dançarinos, artistas, né, amor? Na verdade, dançarinos. Isso. Dançarinos que fizeram sucesso no TikTok. Vocês ouviram falar nessa série? Vocês viram alguma coisa a respeito? O nome da série? Pois é. O nome dessa série, por incrível que pareça, é Dançando com o Diabo. E aí a gente traz aqui a explicação por que a gente vai falar sobre esse assunto hoje com vocês. Exato. Eu sei que muita gente que nos segue aqui, nem todo mundo tem TikTok, mas eles também acabaram viralizando no YouTube. Basicamente são alguns jovens, né, que a gente nem sabia que eram tão jovens, mas eles são jovens, que eles dançavam de terno e gravata e músicas antigas, né, clássicos antigos estrangeiros. Então eles estavam no meio da rua e eles começavam a dançar. Meu fio tá pegando em mim aí, ó. Então assim, e eles começavam a dançar e era engraçado, assim, era interessante a dança deles, né? E, basicamente, o que nessa série mostra, né? Podem ficar tranquilos que eu não vou contar o final da série, mas vai mostrando que aquela galera ali entrou numa determinada agência e depois de ter entrado nessa agência, eles acabaram indo para um determinado tipo de culto, para um determinado tipo de seita, na verdade, né? E aí você deve estar pensando, tá, Euquis, mas o que isso tem a ver com casamento? Como é que vocês assistiram esse negócio e viram alguma coisa ligada a casamento? Porque quando a gente pensa numa seita, além daquela parte teológica, ou seja, aquela parte que é conflitante com o que a gente realmente acredita, existem determinados traços sociais que eles acabam também sendo comuns a todo mundo que entra para uma determinada seita. Então, quando você entra para uma determinada seita, você passa a aceitar determinadas normas, crenças, comportamentos que são prejudiciais a você. E quando a gente para pensar um pouco no casamento, principalmente naquelas pessoas que são casadas, estão casadas, e já entraram no casamento achando que o casamento é uma coisa ruim, sabe? Sempre tem alguém assim, né? Às vezes a pessoa é casada, só que todas as brincadeiras dela, todas as piadas, são sempre piadas que mostram que o casamento é uma coisa ruim. Por exemplo, eu trabalhei num lugar uma vez que o meu colega virava e falava bem assim, não, o casamento é bom, mas melhor é morrer queimado. Ele falava desse jeito. E ele já estava casado, salvo engano, há 8 anos, entendeu? Então, perceba que mesmo pessoas que são casadas, muitas vezes até mesmo dentro da nossa igreja, elas continuam com uma determinada ideia de que o casamento não é uma coisa boa, que o casamento é uma coisa ruim, mas a gente tem que enfrentar desse jeito. E aí encaixa um pouco dentro de uma visão cultural, né, e uma reação social parecido com quem está dentro de uma seita. Porque aquela pessoa passa a aceitar determinadas coisas, passa a seguir determinados comportamentos prejudiciais, justamente porque ela viu outras pessoas fazendo, acabou vivenciando outras pessoas naquela mesma condição e passa a achar que isso é o normal. Da mesma forma, quem acredita que o casamento é uma coisa ruim, normalmente passa a achar isso por quê? Porque ela viu, muitas vezes dentro de casa, ela viu os vizinhos na mesma condição, né? Você ia falar? Não. Então assim, muitas vezes a pessoa está indo nessa mesma linha justamente por quê? Porque ela vivenciou, ela não vivenciou, mas ela viu tanto acontecer e ela vê nos filmes, nas séries, em todo lugar que ela olha culturalmente falando, ela vê esse reforço social, da mesma forma que o pessoal não aceita. E aí a gente encaixa como é uma situação muito parecida. Por quê? Porque quando a pessoa entra para uma determinada seita, o que ela passa a fazer? Ela passa a conviver justamente só com aquelas pessoas que estão naquela mesma condição. Qualquer pessoa que discorde dela, qualquer pessoa que apresente um ponto de vista diferente, essa pessoa ela se torna inimiga, muitas vezes totalmente antagônica àquilo ali.
E, da mesma forma, pessoas que já estão acostumadas com um casamento ruim, elas também passam a agir desse jeito. E o que você está exagerando? Não estou, não. Quando a gente criou esse perfil aqui, e a gente passou a publicar, passou a fazer lives, virava e mexia, a gente sempre recebia uma mensagem ou outra falando que casamento era ruim, que na verdade não era desse jeito. Então, basicamente, as pessoas que já estão tão acostumadas com casamento ruim, com casamento com brigas o tempo todo, com desrespeito, elas têm uma dificuldade em enxergar que outras pessoas possam viver um casamento bom. Que o próprio casamento delas pode, né, de uma determinada forma, ser mudado. Então, o que elas passam a fazer? Ou elas passam a evitar determinadas pessoas que têm um casamento bom, ou elas passam a realmente ser antagônicas, né? Ser inimigas desse pessoal. E aí que foi o caso aqui, né, da gente com essas mensagens, né? E por que a gente trouxe essa série aqui para vocês? Porque é algo que vai repercutir, já está repercutindo. E aí a tendência é também que isso aí cresça dentro do mundo evangélico numa forma de ataque. Vocês vão perceber que lá nessa série, quando falava nessa questão dessa seita, que depois se descobriu que era uma seita, o nome que se dava à reunião era de culto. Então, a pessoa que falava nessa seita era nomeado um pastor. Então, isso vai repercutir. Por que a gente trouxe isso aqui hoje para tratar com vocês? Não para falar, olha, cuidado com seita, não é nesse sentido. Mas é para mostrar para vocês um outro lado do jogo, que quando a gente está imerso dentro de uma situação ali, de uma crise conjugal, de um casamento que não tá legal, de um casamento que vem se arrastando ao longo dos anos, a gente não consegue muitas vezes ter a perspectiva de que existe o outro lado, de que algo bom, algo diferente pode acontecer, de que você pode evoluir, de que vocês podem como casal avançar e ter um relacionamento harmonioso como ele foi feito para ser. Exatamente. Você passa a normalizar aquela conduta prejudicial, né? Você passa a normalizar que, brigar, as brigas, o desrespeito, vai ser sempre desse jeito. Na casa de todo mundo é desse jeito. Eu já falei isso com a Paty algumas vezes, que eu achava que todo mundo, né, cada um na sua casa, vivia do mesmo jeito que a gente vivia lá em casa. E aí eu vou dar um exemplo simples. Durante a minha infância, eu fui da Assembleia de Deus, né? Durante toda a minha infância. E na Assembleia de Deus, para quem sabe, para quem já foi, já frequentou, quem é da igreja, sabe que você não pode ouvir nenhuma música secular, você só pode ouvir música evangélica. Na época, lá na minha igreja, era desse jeito. Então, em casa, a gente só ouvia música evangélica. A primeira vez que eu fui dormir na casa de um colega meu lá da igreja, eu fui surpreendido. Por quê? Porque na casa dele tocava sertanejo. Então eu falei, caramba, mas... Como entendeu? assim, né? Exatamente. Por quê? Porque lá em casa não tocava. E o que você está querendo dizer é que você nunca ouvia música secular? Não. Ouvia, mas não era lá em casa. Lá em casa a gente não tocava. Meu pai e minha mãe não deixavam tocar. Então, quando eu vivenciei isso pela primeira vez, eu tive um choque. Por quê? Eu falei, na casa das pessoas existem mundos diferentes do meu. E isso acaba acontecendo também dentro do casamento. Às vezes, quando você vivencia o relacionamento dos seus pais, o relacionamento dos seus vizinhos, né, das pessoas que te cercam, sempre sendo relacionamentos ruins, você chega à conclusão que sempre será desse jeito. E eu já contei essa história também, que no início do nosso casamento, eu achava mais ou menos desse jeito mesmo. Eu falei, em algum momento a Paty vai colocar as garras pro lado de fora e eu vou vivenciar o que eu já estou acostumado a ver por aí, né? E só que quando você vai, aos poucos, abrindo a mente, conversando, vendo que existem realidades diferentes, você também acaba saindo dessa bolha, né? Que seria, no caso lá do filme, né? Da série, essa bolha que é você interpretar a Bíblia de uma forma diferente, você vivenciar, eu não vou contar tudo, mas vivenciar determinadas coisas, né? Que são prejudiciais para a pessoa, né? Lá para os jovens, né? E o maior problema de tudo isso, e aí eu acho que eu acredito que seja a grande lição aqui da nossa conversa hoje, é que quando estamos imersos, né, em determinadas bolhas, temos uma dificuldade tremenda à mudança, né, a aceitar determinadas mudanças. Então, só de você pensar que pode ser diferente já é uma dificuldade.
A partir do momento que você pensa que pode ser diferente, você dá o primeiro passo para mudar, já é um mundo. Aí o mundo girou já muitas vezes, né? E isso, independente de sermos cristãos ou não, independente de estarmos na igreja ou não, nós temos uma dificuldade com a mudança. E assim, para nós seria um pouco mais fácil, por quê? Porque como somos cristãos, como somos evangélicos, nós já fomos transformados em algum momento, né? Nós já nos tornamos nova criatura, mas mesmo assim temos uma dificuldade tremenda em mudar determinadas coisas que já nos acostumamos dentro do nosso casamento. Ainda que essas coisas, né? Ainda que sejam coisas ruins, né? Por exemplo, ainda que a mudança venha para melhorar, né, amor? Exatamente. Então, assim, quem tiver oportunidade, assista, né, a série. Pode ficar tranquilo que, apesar do nome Dançando com o Diabo, não tem nada de demoníaco, né? Assim, nada nada além da vida normal. Não é nada de terror, não é nada sombrio para você ver, mas é algo assim que realmente aconteceu, faz pensar, né? Que faz a gente refletir e que a gente pode trazer para nossa realidade conjugal. Será que a gente não está vivendo uma situação que a gente acha que não tem jeito e tem? Será que a gente está preso em uma situação negativa, mesmo tendo a possibilidade dessa situação ser positiva, de todo mundo ficar bem, de todo mundo ficar saudável? Porque lá nessa história que a gente está contando aqui para vocês, famílias foram despedaçadas, entendeu? Situações foram assim ao extremo, e tudo por conta de uma mudança de pensamento que a pessoa acabou adotando ali para a própria vida, e mesmo sendo prejudicial para ela e para a família, essas pessoas acreditavam piamente que aquele ali era o único jeito de ir para o céu, que era o único jeito de ter Cristo, que era a única forma de realmente honrar a Deus. Só que quando a gente descobre que há uma forma verdadeira e que Deus não nos fez para sermos escravos, mas para sermos servos dele, muda completamente tudo. Perfeito. Né? A gente não é feito para viver em escravidão, a gente é feito para usar a liberdade da melhor forma possível. E aí muda completamente a nossa visão. A partir do momento que o coração está entregue a ele, né? A partir do momento que o coração está entregue a ele, a partir do momento que a gente se aproxima, que gera intimidade, gera conexão, a gente também transborda isso para dentro do nosso casamento. Perfeito. Certo? Gente, nossa live hoje encerra por aqui. É uma pincelada aí nessa série, e a gente trouxe aqui, para quem chegou agora, boa noite, seja bem-vindo. A gente hoje trouxe aqui o que a gente aprendeu com uma série que tá aí, que acho que vai bombar nos próximos dias, né, amor? Que é Dançando com o Diabo, e a gente fez aqui uma referência ao que é uma seita e como que a gente muitas vezes utiliza isso dentro do nosso casamento, como que isso repercute dentro do nosso casamento. Nossa, Ilquias e Paty, mas aqui em casa a gente é cristão, como assim? Vão lá, dão uma conferida, mas antes assista essa live aqui para você entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando. Uma boa noite, um bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.